Tudo bom? Então, continuando a nossa aula de equação da reta. Na aula anterior, se você não viu, dá uma pausa no vídeo, vai lá, dá uma olhadinha. Nós definimos como encontrar a equação geral de uma reta. Nessa aula, nós vamos agora definir como encontrar, a partir da equação geral, a gente encontrar a equação reduzida da reta. Tem um nome bonitinho assim, galera, mas nada mais é do que eu pegar a minha equação geral da reta e isolar a variável y dela. E aí eu vou ter minha equação reduzida da reta. Ela serve para a gente definir algumas coisas, tudo bem? Como coeficiente angular, coeficiente linear, que é algumas coisas que vocês já viram em anos anteriores, quando a gente estudou função afim lá no primeiro ano, talvez vocês se recordem disso, beleza? Lembrando que essa aula está sendo gravada dia 31/3/2020, nós estamos de quarentena, então as aulas estão sendo online, mas se você está no futuro, não tem problema, a matéria de matemática continua a mesma. Eu estou seguindo aqui a apostila do positivo da galera do ápice, beleza? Terceiro ano do ápice, mas se você não é do ápice, serve para você também, porque a matéria é igualzinha em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer escola, ok? Então, vamos começar aqui. Imagina que eu tenho essa equação, ela é uma equação geral da reta. Da equação geral para a equação reduzida, a única coisa que eu vou fazer é isolar a variável y. Então eu vou isolar a variável y no lado esquerdo da igualdade e vou passar a variável, o coeficiente sozinho, que é o menos 1, para o lado direito e a variável x para o lado direito também. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou deixar o y sozinho, aí eu tenho o menos 1 vai ficar positivo, 1, e o x está positivo vai ficar negativo. É claro que é costume a gente sempre trazer a variável primeiro, né? Então a gente pode escrever assim, ó, que y é igual a menos x mais 1. Vou escrever aqui embaixo, aqui, ó. Y é igual a menos x mais 1. Pronto, eu tenho a equação reduzida da reta. Aqui eu tenho a equação na forma geral, que a gente aprendeu na outra aula, pelo método de Sarri. E aqui eu tenho a equação reduzida da reta. Aqui a gente tem a definição, ó, uma equação da reta na fórmula y é igual a mx mais n é denominada equação reduzida da reta. O que é esse mx? M, ele vai ser o menos 1 aqui, nesse caso. M vai ser menos 1, ele é o coeficiente que acompanha o x, e o n é o coeficiente que está sozinho, é o 1, tudo bem? Ah, o que é o m? O que interessa do m e do n ali? Para que a gente pega a equação geral e transforma na equação reduzida? É porque a gente consegue determinar o seguinte agora, com a minha equação reduzida da reta. Esse m, esse coeficiente que acompanha a variável x, ele vai ser o meu coeficiente angular da reta, ele vai determinar qual o ângulo de inclinação da reta. Por isso que eu passo da equação geral para a equação reduzida. Eu consigo só olhando observar o meu ângulo de inclinação. Claro, quando eu estou falando ângulo de inclinação, tem um cálculozinho por trás disso, mas eu já defino qual é o meu coeficiente angular, tudo bem? E o meu n vai ser o meu coeficiente linear. Se você lembrar lá de função afim, lá no primeiro ano do ensino médio de função afim, você vai lembrar que esse coeficiente angular, o coeficiente angular e o coeficiente linear era dado assim, ó. F de x é igual a x mais b, onde o a determinava a inclinação da reta e o b determina onde a minha reta vai cortar o eixo y, tudo bem? Então, ó, agora em vez de a gente chamar de a e b, a gente vai chamar de m e n. Coeficiente angular é o m, coeficiente linear é o n. Para que serve o coeficiente angular e o coeficiente linear? O coeficiente angular, ele vai determinar a minha inclinação da reta. O coeficiente angular, o m, ele é a tangente do ângulo de inclinação dessa reta. Então, se eu fizer meus cálculos lá, por exemplo, achar que m é igual a raiz de 3 sobre 3. Achei que m vale raiz de 3 sobre 3. Então, eu sei que esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, ele é um ângulo de 30 graus. Por que ele é um ângulo de 30 graus? Porque o m, ele é a tangente do ângulo. E qual o ângulo que tem a tangente raiz de 3 sobre 3? O ângulo de 30 graus. Eu consigo descobrir o coeficiente angular. Descobrindo o coeficiente angular, eu tenho a tangente do ângulo. Se eu tenho a tangente do ângulo, eu consigo descobrir qual o ângulo de inclinação da reta. É para isso que a gente vai estudar o coeficiente angular. É a função dele. E para que serve o coeficiente linear? O coeficiente linear, ele vai dizer em qual ponto a minha reta está cortando o eixo y. A mesma função do b, lá na função do primeiro grau. Quando a gente estudou a função do primeiro grau,
o B lá tem a mesma característica do N aqui. Ele vai determinar onde a minha reta está cortando o eixo Y. Agora, o M aqui, ele vai determinar qual o ângulo de inclinação dessa reta. Ah, como é que eu faço para achar esse M aí? Se eu tiver as coordenadas, vamos supor que a coordenada desse ponto A aqui seja 1 e 3. E as coordenadas do ponto B sejam 2 e 5. Eu consigo descobrir o coeficiente angular dessa reta por essa formulazinha aqui, galera, ó. O M vai ser YB menos YA, ou seja, 5 menos 3, dividido por XB menos XA. XB menos XA. 2 menos 1. Então eu vou ter 2 sobre 1, que dá 2. Ou seja, o meu coeficiente angular é M. Eu quero saber qual é a tangente... Eu sei que a tangente de alfa vale 2. Eu vou consultar uma tabela e descobrir qual ângulo que tem tangente igual a 2. Se eu sei qual ângulo tem tangente igual a 2, eu sei o ângulo de inclinação daquela reta ali. Beleza, galera? Deu para entender? Então, equação reduzida da reta. Eu pego a minha equação geral, isolo y, eu vou ter a minha equação reduzida. Na equação reduzida, eu tenho o coeficiente m e n, onde o m é o meu coeficiente angular, que determina a inclinação da reta, e o meu n é o coeficiente linear, que vai identificar onde a minha reta está cruzando o eixo y. Beleza? Espero que tenha entendido. Eu falo um pouquinho rápido, mas o bom aqui é que você pode reduzir a velocidade do vídeo. Dúvidas, lá no meu Instagram, @RenatoEugênioDaMota, pode deixar lá sua dúvida quando estiver fazendo as atividades. Ah, uma última coisinha, galera. Agora que você já viu essas duas aulas, você está pronto para fazer as atividades. Agora eu estou falando, claro, para a galera do ápice, para a galera da quarentena, tudo bem? Se você está vendo isso depois da quarentena, então você já não precisa mais. Mas para a galera da quarentena, com essas duas videoaulas sobre equação da reta, você agora vai fazer as atividades das páginas 51, 52, 53, 56, 57, 58 do livro de atividade da apostila de vocês. Também vai dar para fazer a página 72 e a página 74, os exercícios 4, 10 e 16 da hora de estudo. E do livro de atividades, página 34 e 39, do 19 até o exercício 28. É bastante exercício, mas é simplesinho de fazer. E vocês estão em ano de vestibular, não pode perder tempo. Vamos nessa, galera. Até mais. Fiquem com Deus.